Olá, amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez essa noite. Estamos falando sobre um assunto tão interessante como esse, né, que nós vamos falar hoje. A espiritualidade ou psicose, né? Será que essas experiências que marcam tanto a vida das pessoas, será que elas são experiências espirituais, né? Vividas ali, ou será que são traços de uma psicopatia, né, e até ou mesmo de um transtorno psiquiátrico grave, tá bom? É um pouquinho sobre isso que nós vamos falar, tá bom? É bom receber vocês aí, que bom que vocês estão chegando, a Sâmia, acho que tem mais algumas pessoas aí que estão chegando. Espero que esse assunto de hoje seja um assunto relevante para você. Quem nunca teve curiosidade, né, de ouvir um pouquinho sobre isso e saber se realmente aquilo que acontece nas igrejas, né, aquelas manifestações ali, será que elas são realmente a presença de Deus, o poder de Deus na vida das pessoas? Ou será que são possessões demoníacas? Ou será que são experiências, né, ou manifestações de sintomas psicóticos? Interessante. Para começar, eu vou orar, porque o meu esposo hoje, sexta-feira passada, né, acho que foi sexta-feira, foi diagnosticado, né, positivo para coronavírus. Então ele não pode ficar perto de mim, nós estamos isolados um do outro, ele está na sala ou no quarto, e a gente está em cômodos separados. Então eu vou orar e a gente vai começar mesmo assim sem ele. Vamos aproveitar e orar por ele também, tá bom? Ele está bem, tá? Não está tendo aí nenhum sintoma, nada assim preocupante, tá bom? Oremos. Querido Deus, querido Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até esse momento, essa segunda-feira à noite, e agora podemos sentir a tua presença e queremos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento. Prepare a todos que estão aí do outro lado da TV ou dos computadores, do celular, nos ouvindo, e aquelas pessoas que nos ouvirão no momento mais oportuno. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale através de nós, que o Senhor fale para nós nesse momento, se revele qual é o teu desejo e a tua vontade para a nossa vida. Por Jesus pedimos. Amém. Muito bem. Então, sobre isso que nós vamos falar, espiritualidade ou psicose, né? São experiências, assim, que marcam a vida das pessoas. Para falar a verdade, ninguém sabe, né, ao fundo como funciona a psique humana, né? Sempre foi um mistério entender o que é, como que funciona, essas experiências transcendentalidade, né, ou paranormal, né? Transcendental ou paranormal. O que vem a ser isso? Como isso funciona? Às vezes a gente tem curiosidade de saber, nossa, como essa pessoa pôde prever o futuro? Como ela conseguiu ficar sabendo de tal coisa? Como ela conseguiu saber tal informação? Quem revelou para ela? Então, assim, às vezes nós ficamos muito curiosos com respeito a essas manifestações que pra gente é paranormal, né? São experiências totalmente diferente do nosso convívio, né? Da nossa realidade. Então, o fato é que esses eventos, eles são avassaladores na psique humana, né? E também dos envolvidos. Tanto as experiências espirituais, elas marcam bastante, como as experiências psicóticas também marcam muito, né? As experiências espirituais podem marcar de uma forma positiva, né? Elas podem ter um efeito assim muito bom, né? Pode ser extremamente benéfico para as pessoas, mas também ela pode trazer marcas assim bem tristes e perturbadoras, né? Que bom ver você aí, a Luzeni, a Neuci, né? Tem aí o Henrique, que bom que você está aí nos assistindo. Então, a ciência secular, ela, na verdade, ela tateia no escuro com respeito a esse assunto. Ninguém entende, na verdade, essas questões parapsicológicas, né? Paranormais. O pessoal não entende, não tem como entender muito, né? Elas são arrebatadoras, às vezes são fenômenos, são visões,
são sensações que fogem ali ao natural, ao comum, ao dia a dia, né? Nós entendemos que os seres modernos, né, os homens e as mulheres modernas hoje, né, elas sabem, os homens conseguem entender o espaço sideral, né, as galáxias, né, elas entendem uma série de coisas, mas não conseguem entender o abismo, né, da psique humana. Então a psique humana, ela é sempre muito difícil de entender, é curioso, essas manifestações religiosas, né, que nós vemos nos cultos religiosos, elas são claramente manifestações psiquiátricas, né? E nós conseguimos assim perceber que algumas pessoas veem coisas, ouvem coisas e que aquilo não é real. Como que aquilo pode ser real? Aquilo é uma manifestação de sintomas psiquiátricos, né? Na maioria das vezes até de esquizofrenia. As psicoses, as pessoas que têm as psicoses, elas vão assim para esses cultos religiosos, né? A religião é um terreno fértil para a psicose. Lá os psicopatas se manifestam assim de maneira bem livre, né? Elas se manifestam de uma forma solta, porque ali realmente tudo que é no mundo, digamos assim, secular, no mundo do trabalho, da família, é considerado loucura. Nestes cultos religiosos, não. Nos cultos religiosos, tudo isso é algo nobre, né? Você pode falar com anjos, demônios, você pode ver anjos, demônios, seres celestiais, você pode ver, falar, sentir, ter intimidade com esses seres celestiais e até falar línguas indescritíveis, e tudo isso é considerado normal dentro dos cultos religiosos. Mas, fora deles, claramente são sintomas psiquiátricos. Então, qual é a diferença? Existe alguma diferença, né, entre um e outro, né? Essas alucinações, esses delírios que para a psiquiatria, né, são sintomas de anormalidades do funcionamento mental, mas por que então nas igrejas isso é considerado mediunidade, né? Elevados, né? As pessoas que têm isso são pessoas elevadas, são pessoas mais que recebem a divindade, que falam com os deuses. Esse negócio é meio preocupante, né? Eu acho que vale a pena você entender um pouquinho sobre isso e ver o que a ciência fala sobre isso, o que a psicologia, a psiquiatria fala sobre isso, para você, de repente, até buscar saber, né? Ajudar alguém também, né? Então, imagine uma igreja, né? Uma comunidade religiosa dirigida por um psicopata, né? Por um psicótico, com delírios e alucinações. Olha que perigo que pode acontecer. Existem igrejas, sim, né, comandadas, né, por pessoas que têm delírios e alucinações. É uma tragédia, é um perigo isso acontecer, né? É um perigo mesmo, sem sombra de dúvida, porque essas pessoas, elas podem seduzir essas outras pessoas e fazer com que essas outras pessoas que são normais, saudáveis mentalmente, comecem a manifestar alguns sintomas estranhos e esquisitos ali nos cultos religiosos. Pessoas confusas e desorganizadas são vulneráveis para esses sedutores, né? Para esses líderes religiosos confusos. A influência cultural com certeza interfere. Aquilo que para mim ou para você, quem sabe que mora numa grande cidade, é esquisito, estranho, para uma seita religiosa é normal, para um grupo indígena pode ser normal. Então vejam quanto a cultura, né, ali do ambiente interfere na interpretação desses sintomas e desses fenômenos, né? Uma vez que as pessoas saudáveis entram nesses ambientes religiosos e muitas vezes elas manifestam, né, sintomas que aparentemente sintomas da psiquiatria, né, e ali elas são livres para isso. A psiquiatria transcultural, ela sempre procurou entender
por que nas culturas afros brasileiras, né, nos ritos, nas seitas, nas religiões, em algumas religiões no Brasil, é tão livre, né, essa anormalidade ou essa paranormalidade, né? Os paranormais. A maior habilidade de alguns líderes religiosos está aí na diferença, né? Em conseguir diferenciar um pastor, um padre, um presbítero ou um líder religioso. Ele precisa identificar o que é um sintoma psiquiátrico e o que é uma manifestação religiosa, né? Uma pessoa cheia de fé, uma pessoa fervorosa, uma pessoa extremamente com muita comunhão a Deus, pode ser uma pessoa saudável, mas também pode ser uma pessoa que está em sofrimento, né? Pode ser uma pessoa histriônica, com uma personalidade histérica, né? Uma pessoa que tem dificuldade de lidar com essas emoções e até, por que não, uma pessoa com depressão, né? Pode ser também. A psiquiatria, então, ela procura entender esses sintomas da paranormalidade. E não é fácil entender porque as origens podem ser orgânicas ou podem ser emocionais. Aí você pode pensar, como assim? As orgânicas são até fáceis de entender, né? Porque são pessoas que têm delírios e alucinações em decorrência de drogas, né? Mas outras têm por causa de emoções. Alguns pacientes, por exemplo, com epilepsia, né? Principalmente do lobo temporal, né, do sistema límbico, essas pessoas elas podem apresentar mudanças da personalidade. Boa noite aí pro pessoal que tá mandando joia, tem muita gente aí conosco já, sejam todos bem-vindos. Então essas pessoas epilépticas, né, que têm epilepsia, elas começam a ter uma mudança de personalidade no momento ali, né, da crise aguda, né? Ela pode até não saber quem ela é, onde ela está, ela pode ter uma confusão, uma desorientação autopsíquica e até alopsíquica, que são sintomas característicos, por exemplo, de uma dissociação, num surto psicótico, mas ali, dentro da epilepsia, é apenas um sintoma deste problema orgânico. Entenderam a diferença? Então, quando uma pessoa tem ali uma convulsão, uma desorientação, uma confusão mental, uma dissociação, você não deve julgar. Ela pode ter isso dentro da igreja e não significa que ela está tendo uma possessão demoníaca, não. Pode ser que ela esteja tendo um ataque epiléptico, ela está tendo uma crise aguda de epilepsia. Importante você pensar, né? Então, é importante você analisar com cuidado esses quadros, né, dessa personalidade alterada, e isso faz parte da epilepsia. Inclusive, pessoas com epilepsia que têm crises, elas podem ter alucinações visuais, né, do olfato, do paladar e do tato e auditivo também. Então, as 5 modalidades dos sentidos podem ser alteradas durante as crises. Aí você pode pensar, nossa, que coisa interessante, mas existem outras doenças que também alteram os sentidos, como, por exemplo, a síndrome de Tourette, né? A síndrome de Tourette, as pessoas costumam ter, assim, sensações de horror, de pavor, né? Elas podem se contorcer, elas podem ter convulsões, elas podem se jogar no chão, elas podem falar coisas estranhas que as pessoas não entendem. Aí todo mundo pensa, ela está sendo possuída pelo demônio, tem um demônio nela. Não, ela tem síndrome de Tourette, né? Ela precisa ser analisada com cuidado, né? Medicada, tratada, entendem? Principalmente quando a pessoa começa a ter alguma coisa assim, a gente não pode julgar. Primeiro a gente tem que tentar entender. Os delírios e as alucinações com experiências religiosas podem confundir você. Graça, Luiz Alberto, sejam todos bem-vindos aí, viu? Os principais sintomas, por exemplo, dos delírios e alucinações são, por exemplo, tremer, né? As pessoas começam a tremer, elas começam a ter arrepios, podem desmaiar, podem cair no chão, podem ter convulsões, se contorcerem, podem
os olhos revirarem e se retorcerem, sair da órbita normal, pode projetar a língua para fora e podem até paralisar partes dos membros, pode ter variações térmicas, como por exemplo mãos frias, né? Partes do corpo fria ou quente, excessiva, podem ter um olhar fixo em algo, como se a pessoa estivesse olhando através de algo, de alguém. Isso pode dar uma sensação de arrepio, de desconforto. É comum as pessoas, quando veem isso, ficarem apavoradas. Ai, eu estou com medo, né? Eu não quero ver isso, estou assustada. Mas, na verdade, são sintomas extremamente constrangedores, né? Para as pessoas que sofrem disso, né? Até as convulsões no passado eram julgadas como possessão demoníacas, né? As pessoas diziam, ele está com demônio. Na verdade, a pessoa estava tendo uma convulsão, né? Um ataque epiléptico. Que pena, né? Que bom que a ciência hoje, a psiquiatria e a psicologia nos ajudam a entender bastante desses sintomas. O comportamento paranormal sempre extraordinário e excepcional. Parece até uma doença orgânica ou uma manifestação de um sintoma psiquiátrico. O olhar de alguém, né, quando vê friamente isso, pode ficar desconfortável, né? As pessoas em transe, elas podem até falar de doenças do futuro, né? Podem caminhar sobre as brasas, revirarem os olhos, ou ficar fixa para um lugar e não piscar. Ela pode achar que está vendo o futuro e descrever, né? Ela pode ver luzes, ela pode desmaiar, ela pode dizer que foi arrebatada para um outro mundo, porque na verdade ela está delirando e alucinando, né? Então esses transes religiosos, né? Dessas experiências religiosas, elas precisam ser avaliadas e elas existem de verdade. Tem gente que pode dizer, não existe, né? Não existe o mal, não existe demônio. Existe sim, existe e a Bíblia diz que eles existem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Os transtornos dissociativos, eles são muito comuns também com algumas pessoas, entre algumas pessoas. Por exemplo, as pessoas, elas podem ficar como se elas estivessem fora de si, né? Vocês já viram pessoas que ficam jogando, por exemplo, jogam, aí você fala, fulano, parece que ela está em outro mundo, em outro planeta, parece que ela está abduzida, né? que ela foi levada para um outro espaço, né? Ela não ouve, ela não vê, ela só vê aquilo, ela só vê aquele filme, só vê aquele joguinho, é como se ela estivesse em transe, né? Como se ela estivesse dissociada. Olha que coisa esquisita. Quando as pessoas são saudáveis e assistem algo ou ficam hipnotizadas, né, por uma música, ou por um vídeo, ou por um som, por uma imagem, isso passa, né? Se você tocar na pessoa, ou você falar algo bem alto, ou se você mexer com a pessoa para, não, é que eu estava assistindo um filme. Mas as pessoas que têm esses né, esse transe possessivo, ou demoníaco, ou até psicótico, a pessoa, ela não acorda, é como se ela ficasse naquilo por muito tempo, né? A pessoa fica com essa identidade pessoal confusa, é como se ela incorporasse ou assumisse uma nova identidade. Você pode estar pensando, ai, que confusão, parece aqueles filmes de terror. Mas os filmes de terror são baseados, às vezes, em doenças psiquiátricas, né? São baseados em situações religiosas reais, né? Então, o transe da possessão, por exemplo, a pessoa pode dizer que ela pode ter a sensação que ela está que ela está assumindo a identidade de um espírito, de uma entidade, espírita. E ela pode fazer coisas através disso, né? Com o espírito. Mas também existe a dissociação, né? O transtorno dissociativo psiquiátrico, em que a pessoa acha que ela assume uma outra identidade, que ela se transforma em uma criança, que ela é um velho, que ela é um professor, que ela é um cachorro, entende? Ela pode ter ela se convence disso e ela começa a se comportar como essa entidade, essa nova identidade que está sobre ela. E não seja ignorante
né? O meu convite hoje é para isso. Não julgue e não seja ignorante achando que isso não existe ou que você não pode entender e compreender essas pessoas. Já atendi no consultório pacientes psiquiátricos que tinham dissociação. Uma jovem que eu atendi. E ela dizia, eu sofro muito com isso. Eu acho que eu estou enlouquecendo, eu sinto que eu estou enlouquecendo, porque isso não é normal. Eu não posso ver uma pessoa atrás de mim se a pessoa não está ali atrás de mim de verdade. Percebem o quanto essas pessoas sofrem, né? O quanto elas ficam agoniadas e perturbadas com essas sensações fora, né, de si. Há pessoas ainda que têm assim um transe de inspiração. Como assim? Elas começam a falar, né? Algumas começam a desenhar, pintar, e outras começam a falar línguas que elas nunca falaram. Nós chamamos de glossolalia. A glossolalia, ela é comum, alguns transtornos psiquiátricos apresentam a glossolalia, isto é, as pessoas falam coisas que ninguém entende. Em algumas comunidades religiosas, né, os líderes religiosos incentivam os seus fiéis a falarem línguas de anjos, línguas de outros povos, de outro planeta, né? E as pessoas com quadros psiquiátricos, principalmente, elas falam com muita facilidade, né? Não estou dizendo que a pessoa que a pessoa não fale, não estou falando de questão religiosa no caso aqui, mas é possível sim um paciente psiquiátrico, ao ser estimulado a falar, ele começar a manifestar sintomas da glossolalia, né? Então essa linguagem nós aprendemos a falar muito cedo, e normalmente quem diz para nós o que é certo, o que é errado, são os nossos cuidadores. Então é o pai e a mãe que mostra uma garrafinha e diz garrafa, água, luz. Então são as pessoas que detêm, digamos, o conhecimento, a informação, né? As pessoas que nós admiramos, que cuidam de nós quando somos pequenas, elas que dizem pra gente o que falar, como falar. Então, quando uma pessoa vai num culto religioso e um líder religioso que ela respeita, que ela considera como tendo o poder, a autoridade de Deus, e ela diz, fale isso, fale, então a pessoa se sente, digamos assim, autorizada a manifestar esses sintomas. Falar línguas pode abrir portas do inconsciente, né? E a pessoa pode ali sentir-se em contato com o superpoderoso, né? Com Deus, né? Com os deuses. E isso pode ser extremamente perturbador para algumas pessoas, principalmente pacientes psiquiátricos. Existe também entre a psiquiatria e a religião a vocação de super-humano. Vocês já repararam que em algumas religiões as pessoas querem ter poderes, né? Poder de controlar a mente do outro, poder de dominar o outro, poder da sabedoria, né? E também existe na psiquiatria também esse desejo do superpoder. Isto é, algumas pessoas querem ser heróis, né? Querem ser rápidos, velozes. E, por incrível que pareça, eu já tive contato com pacientes assim, é perturbador e, ao mesmo tempo, hilário, né? Você pode, às vezes, você fica olhando aquilo, fica pensando, meu Deus, que coisa engraçada, mas, ao mesmo tempo, é perturbador, né? São pessoas que eu conversei com uma que ela achava que ela era um rei da Idade Média. Ela estava no Hospital Dia, né? O Hospital Dia em São Paulo são hospitais psiquiátricos, né? Onde a pessoa passa o dia lá, são atendidas durante o dia e à noite voltam para casa. E esse era um jovem, ele não era idoso, ele era jovem. No caso dele era em decorrência das drogas. Ele achava que ele era uma entidade, um rei, Henrique, se eu não me engano, rei Henrique, sei lá, alguma coisa assim. E ele, não me lembro ao certo, e ele achava que ele acreditava, né? Ele vivia como se realmente ele fosse. Então percebem que os quadros psiquiátricos, eles podem ser extremamente estimulados
né, para serem heróis, né, Hércules, sei lá, super-homens, né, homens fortes, e as pessoas manifestam aí força, né, poder, força, fazem coisas assim, mirabolantes, né, pulam coisas, sobem coisas, descem, falam, e todo mundo fica impressionado, porque realmente aquilo é extraordinário. Existem também as crenças patológicas, né? Como assim? Sim, tem pessoas que acreditam, não, eu vou orar e o câncer vai sumir. Aí você pode dizer, mas Gilma, você quando você fala isso, você está sendo incrédula. Você não acredita em milagres? Sim, eu acredito em milagres. Mas aqui são pessoas que pensam, elas acreditam que elas têm poderes, né, para transformar algo, que ao falar elas transformam as coisas, né? Elas não acreditam no poder de Deus, ela acredita que há um poder nela, ou no médium, ou no líder religioso, ou se ela fizer tal coisa, né, pular para a direita, pular para a esquerda, beber água, não sei o quê, aquilo vai se transformar numa mágica que vai retirar dela todo o sofrimento. Então, isso é extremamente... A gente tem que andar com muito cuidado nesse caminho. É um caminho cuidadoso que muitas pessoas podem se magoar, se machucar, se sentirem ofendidas, né? Pessoas psiquiátricas, né, psiquicamente sadias, quando elas têm um pensamento lógico, elas alternam entre um pensamento lógico e um pensamento mágico. O que seria? As pessoas sadias, elas pensam, ai Senhor, por favor, cura esse câncer. Aí logo depois ela, não, mas eu vou tomar o remédio, eu vou no médico, vou fazer a minha parte, não vou fumar, não vou, sabe, eu vou ter um cuidado com o meu corpo. Entende? Ela tem um pensamento lógico que se alterna com um pensamento mágico. O paciente psiquiátrico não, ele só tem o pensamento mágico, né? Ele delira e alucina como se aquilo fosse real agora, como se os poderes estivessem na sua fala, né? Naquilo que ele está dizendo. Né? Eu sei que pode ser que algumas pessoas, ao ouvir isso, possa dizer assim, nossa, mas que falta de fé, né? A gente tem que ter fé que Deus tem poder. Sim, Deus tem poder. O poder de Deus é imensurável. Nosso Deus é um Deus que criou o mundo com a sua palavra. Mas o poder é dele, né? É dele. E submisso a ele e ao Espírito dele, né? Nós temos essa oscilação entre o pensamento mágico e o pensamento lógico. Todas as pessoas acreditam em coisas mágicas, né? Muitas pessoas acreditam, né? Nem todas acreditam que há magias, né? Mas muitas acreditam nisso e têm fé em pedras, em cores, em músicas, né? Há pessoas emocionalmente propícia a desenvolver crenças patológicas. Então tem gente que tem pensamentos obsessivos, pensamentos persecutórios, e para elas manifestarem essas crenças patológicas nas igrejas é muito comum. As pessoas que têm pensamentos obsessivos, psicopatas assim, perturbadores, intrusivos, às vezes elas pensam em coisas, em situações, e as religiosas pensam em manifestações divinas, né, no poder divino sobre elas. Os pensamentos mágicos, então, eles existem, né, e eles precisam ser controlados com a razão também. Pensamentos derreístas, né? Existem pessoas que têm pensamentos assim irreais, fora da realidade, né? Pensamentos assim de que os seus problemas, que existem coisas que entram sobre elas, que entram nelas, né, que elas estão pisando em bolinhas, são pensamentos irreais, né? Pensamentos mágicos, né, que elas podem flutuar, que elas podem nadar, voar, entende? São pensamentos que, quando você ouve a pessoa dizer, você sabe que aquilo, ela está delirando, né? Durante os cultos religiosos, muitos esquizofrênicos têm pensamentos e delírios, né, que podem ser considerados pelos crentes, né,
pelos crentes daquela congregação como algo poderoso, né? Como a manifestação de Deus sobre eles. Sentimentos de transe, né? De delírios e alucinações são extremamente perturbadores, né? Para as pessoas, para algumas pessoas. Para a formação de ideias deliroides, né? Existem 3 coisas importantes que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma ideia, um delírio, ela precisa ter uma personalidade vulnerável ou problemática, traços marcantes, né, de histeria, de sensibilidade afetiva ou de paranoia. Segunda coisa importante para ela ter uma ideia deliroide, ela precisa estar numa situação emocional frágil ou ter problemas, né, estar com frágil emocionalmente ou uma situação muito problemática, vulnerável. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido, ela está vulnerável, né? Ela está ali frágil naquele momento. Então, essas pessoas, às vezes, elas são suscetíveis de manipulações, né, de alguns líderes religiosos e até de pessoas perversas por aí, que não são líderes religiosos, são pessoas aproveitadoras. Há pessoas que, para ter essas ideias deliroides também, elas precisam estar num ambiente cultural também que favoreçam essas fantasias, né? Então, se você estiver num trabalho, por exemplo, e você começar a falar, agora eu sou Napoleão Bonaparte, todo mundo vai dizer, claro que não, meu filho, você está doido, você está delirando, você está alucinando. Mas se você estiver numa igreja, né, e o líder religioso estimular que você faça algo ali e você começar a fazer, você não vai ser considerado ali uma ideia psicótica, né? Você não está tendo uma ideia psicótica, você está fazendo o que o seu líder religioso está mandando. Então, cuidado, né? Há pessoas extremamente sugestionáveis, né? Elas são influenciáveis facilmente, né? Tem pessoas que são vulneráveis a manipulações de outras pessoas. E há pessoas que elas fazem autossugestão, né? Elas falam para elas mesmas coisas e ficam repetindo e começam a acreditar naquilo. Então, o sucesso da sugestão, dessa sugestão ou da autossugestão, depende muito da crença, né, desta pessoa. Ela precisa acreditar naquilo que ela está ouvindo ou na pessoa, né, que está falando. Então, por isso aí o poder da hipnose. Né? Vocês falam assim, hipnose não existe. Existe. São pessoas que têm uma habilidade muito grande, né, das emoções, ela tem um controle das emoções sobre o outro e ela começa a falar e essas pessoas são sugestionáveis, quer dizer, elas se submetem ao controle desta outra pessoa e aí elas dormem, andam, fazem o que o outro está mandando, né? Elas começam a entrar em transe, né? Ficar hipnotizada, né? por essas outras pessoas. Existem seitas, né? Que estimulam bastante e crenças, esses cultos, né? Estranhos, né? Existem também os cultos das aflições, não sei se vocês já viram, né? Vem aqui culto do, sei lá, culto da libertação, da doença, culto, né, para voltar com o marido, culto. Existem, assim, pessoas que estão em grande sofrimento mental e emocional e elas vão para as igrejas em busca desses cultos das aflições. Aflição faz parte da vida humana, claro. As pessoas ficam angustiadas e aflitas e elas são extremamente vulneráveis, né, e sugestionáveis, né, para serem conduzidas ou lideradas por outras pessoas. É importante, então, que nesse momento aí, se você faz parte de uma religião, de uma igreja, que o culto, ele deve ser racional, né? Claro, deve tocar as emoções. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que alivia as nossas angústias, mas Deus também é um Deus racional, é um Deus lógico, é um Deus que busca a razão. Ele chama o ser humano
para a razão. Ele chama o ser humano, vem, me pergunta, me questiona, né? Insiste comigo, pergunta para mim. Deus convida o ser humano a pensar, a ser racional e não a ficar apenas em delírios e alucinações. Deus convida para a razão também. Então, os cultos de aflições devem ser cultos, né? Esses cultos que algumas igrejas fazem, culto de libertações, disso, daquilo, de problemas psiquiátricos, deve ser um culto o culto religioso, ele deve ser um culto de amor, um culto que leva as pessoas a ler a Bíblia, a entender o que Deus está falando para elas, a entender a vontade de Deus na vida dela, acreditar que Deus tem poder, é lógico, é óbvio, Deus tem poder, mas também ver o que ela, né, a entrega dela para esse Deus, né, confiar, né, as suas aflições e as suas angústias nas mãos de Deus e não nas mãos de alguém, e não sob o poder e o controle de alguém, né, alguém ali que vai estar dominando sobre ela. Cultos religiosos, por exemplo, como o pentecostalismo, né, ele veio para o Brasil em 1910 e ele cresceu muito, né, porque havia um terreno fértil para isso, né, entre as culturas brasileiras, né, a nossa cultura, a nossa formação cultural, né, é muito rica, né, nesse sentido, né, no sentido da espiritualidade, né. Alguns sinais, né, diz, né, a Bíblia diz, né, que Deus fez milagres, né, no Pentecoste, né, os discípulos fizeram milagres, né, com o poder de Deus, após passarem momentos ali de comunhão, né, de unidade e de comunhão, eles receberam o Espírito Santo e eles falaram línguas, né, eles manifestaram o poder de Deus. Isso está em Marcos, né, isso está em Marcos 16, 17 a 18, você pode encontrar aí, né, o poder de Deus, né, se manifestando através dos seus discípulos, né, quando eles começaram a pregar, a curar, né, e a falar a língua das pessoas que estavam ali, que podiam ouvir a mensagem de Deus, né? Elas falaram línguas que aquelas línguas foram compreendidas pelos ouvintes e entenderam qual era a mensagem de Deus para cada um deles. Interessante, né? Muito bom. 1 Coríntios 12, de 8 a 11 diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura dos médicos, enfermeiros, né? E a outro a operação de maravilhas, e a outro de profecias, e a outro de discernir os espíritos. Então, vejam vocês, né? A pessoa que fala inglês, português, alemão, espanhol, é uma pessoa que tem o dom de línguas. Ela fala várias línguas, ela pode falar de Deus em português, em alemão, em inglês, em espanhol, ela tem o dom da língua. Há pessoas que têm o dom, de cura, né? São pessoas que conseguem ministrar uma medicação, um chá, um tratamento, e as pessoas são curadas, as pessoas passam daquelas angústias, daquele mal-estar, para um estado de paz, de tranquilidade. Há médicos que têm o dom de cura, que entram, cortam, costuram, tiram tumores, transformam a vida de pessoas, né? Pelo poder de Deus, porque Deus é o dono de toda a ciência, como nós vimos aqui, né? Ele tem o poder, né? Ele tem o espírito da ciência, da biologia, né? Das línguas, da antropologia, de tudo. Todas as ciências pertencem a Deus, né? O conhecimento, a sabedoria pertence a Deus. Se você tem algum conhecimento científico e esse conhecimento não está submisso ao Espírito de Deus, isso não é ciência. Isso é loucura. Porque a sabedoria dos homens para Deus é loucura. E a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Então, qual é a sabedoria que você quer? Se você quer realmente sabedoria, você deve buscar a Deus. Deus realmente, Ele detém a sabedoria. As crenças e seitas religiosas, muitas se baseiam em o ser humano tem um corpo e uma matéria, mas também tem um corpo espiritual.
Essas seitas religiosas também dizem que o espírito desencarnado pode estar em contato com o mundo físico. Essas seitas também dizem que os humanos podem aprender a se incorporar, né? Pode aprender a incorporar espíritos, né, de outros seres. São as seitas, né, que trabalham, né, com essa questão da religião, né, da espiritualidade e das manifestações, né, dos sintomas psiquiátricos em algumas pessoas. Existe a conversão, né? Você pode dizer assim, mas sabe, eu bebia, eu fumava, eu usava droga, eu era promíscuo e depois que eu conhecia Jesus, minha vida mudou. Eu me converti. Eu passei a ser responsável, cuidadoso, amoroso. O que aconteceu comigo então? Existe a conversão. A conversão é verdadeira, né? É uma mudança no comportamento, é uma mudança até de pensamento. E isso ocorre com o poder de Deus, né? O Espírito Santo sobre os seres humanos, né? Quando nós abrimos a nossa mente para Deus, e só para Ele devemos abrir a nossa mente, os nossos pensamentos devem estar submissos a Deus e não a ninguém. Então, quando nos submetemos a Deus, Deus se revela através de nós e nos mostra. Deus se revela para nós e mostra o que é bom, o que não é, o que devemos mudar, o que não devemos mudar, o que devemos continuar fazendo e o que precisa ser alterado. Há pessoas que quando conhecem a Deus, quando se entregam a Deus, passam a ter uma vida equilibrada, saudável, né? Mudam o comportamento e até o jeito de ser. É como se a personalidade da pessoa fosse alterada. Nós sabemos, para a psiquiatria, para a psicologia, a personalidade não muda, né? Não muda, mas Deus tem poder até para modelar essa personalidade, transformando algumas coisas ruins em atos positivos, em bons comportamentos, tirando dessa personalidade o que há de melhor. Você acredita nisso? Então você deve falar isso. Porque muitas pessoas procuram as igrejas porque estão perturbadas, estão angustiadas, estão aflitas, estão sofrendo com problemas psiquiátricos e não resolvem e vão para a igreja em busca de paz. E elas precisam encontrar, elas precisam que você demonstre para ela o que é bom, o que é psiquiátrico e o que é uma experiência espiritual, religiosa. Existe aí dentro do DSM-4, nossa, só temos 15 minutos, hein? Existe aí dentro do DSM-4, DSM-5 também, uma parte, né, desse manual do diagnóstico das doenças psiquiátricas, existe um quadro que diz o que são essas manifestações religiosas. Olha que interessante, eu vou falar para vocês que vale a pena, né? Porque muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Então, experiências místicas, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Primeiro, né? Ausência de sofrimento psicológico. Então, as pessoas saudáveis, elas têm ausência de sofrimento psicológico, elas não sofrem psicologicamente, né? Elas vão ali, às vezes, no culto religioso, demonstram algum comportamento que fora daquele culto religioso ela não manifestaria, mas elas são saudáveis, não há um sofrimento, sai dali, elas estão bem. Já as pessoas que têm que têm um quadro psiquiátrico, elas sofrem lá nesse culto religioso e sofrem também fora desse culto religioso. A ausência de prejuízos sociais e ocupacionais, né, no caso de trabalho. Então, assim, as pessoas, digamos, saudáveis, elas não têm prejuízos sociais. Já os pacientes psiquiátricos, eles têm esse social, mesmo manifestando algo ali no culto religioso. A experiência tem duração curta e ocorre de forma episódica, né? Quer dizer, ocorre uma vez ou outra, né? Então, a pessoa pode ter uma manifestação ali, uma
uma experiência religiosa, num culto religioso, e saindo dali ela nunca mais não tem em outro momento. Já a pessoa com problema psiquiátrico, ela vai ter isso em outros momentos também, várias vezes fora desse ambiente religioso, em diversos ambientes. Existe também uma crítica sobre a realidade, né? As pessoas saudáveis, ela tem uma crítica da realidade, do subjetivo. Então ela está ali no culto religioso, aí o telefone toca, por exemplo, ela sai daquilo ali, já olha ali e tal, já responde, fala o preço da mercadoria, se ela é um comerciante, entende? Ela volta para o real ali, ela sai desse pensamento mágico e vai para o pensamento lógico. Já o paciente psiquiátrico, não, ele fica ainda com essa desorientação, né, da realidade. Existe, então, uma compatibilidade também da pessoa saudável com uma cultura religiosa. Então, ela está ali, naquele ambiente religioso, aquela cultura permite ela manifestar aquele comportamento. Já se ela estiver em outro lugar, ela sabe que ela não pode manifestar aquilo, ela não pode falar aquilo, porque as pessoas vão dizer que ela é louca, que ela está delirando e alucinando, e ela tem essa noção da realidade. Já o paciente psiquiátrico não tem. Ausência também de comorbidades. Então, as pessoas saudáveis, elas não têm outras doenças psiquiátricas, mas o paciente psiquiátrico normalmente tem outras doenças que eu vou falar agora rapidamente, que eu acho que vale a pena falar sobre isso, que já me perguntaram aí sobre a ansiedade e a depressão, se isso pode ser, o que a religião interfere nisso, né? Já teve uma pergunta aí no meu privado sobre esse assunto. Então, as experiências, elas são controladas, né? Quando as pessoas são saudáveis, elas se controlam ali naquele momento. Elas podem ter um crescimento pessoal também. Há pessoas que, ao ter uma experiência religiosa, elas saem de lá melhor, né? Elas saem de lá se sentindo bem, aliviada, né? Ai, foi tão bom ir na igreja, eu chorei, eu cantei, eu falei, eu orei, me senti bem. E os pacientes psiquiátricos não, eles vão para a igreja e saem de lá, às vezes até pior do que quando foram, né? Então, depois desse momento, dessa experiência religiosa, a pessoa volta, digamos, à sua lucidez, à sua identidade, né? Pessoal, né? A sua orientação psíquica e alopsíquica também. E existem algumas experiências espirituais que, somadas com os sintomas psicóticos, né, podem ser uma tragédia. Como, por exemplo, qual é a relação? Então, vamos falar rapidamente sobre elas. As psicoses, né? Pessoas que que têm algum tipo de psicose, elas têm delírios e alucinações, e, às vezes, pessoas em manifestações religiosas, experiências religiosas, também podem delirar e alucinar. Mas, olha a diferença. Quando você lê Mateus 5, 29 e 30, que diz assim: portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. E se a tua mão direita, né, te escandalizar, corta e tira e joga para longe de ti. Se você é saudável, você vai ler esse texto e vai pensar: tá, mas eu não vou arrancar meu olho de verdade, nem vou cortar minha mão de verdade, né? Quando a Bíblia diz: dá-me, filho meu, teu coração, eu não vou arrancar o coração de verdade, de carne, né, e entregar. Não é isso. A pessoa lúcida, ela vai entender, mas a pessoa psicótica, ela não tem essa noção. Os delírios, a realidade e as fantasias são tudo misturado. Então, quando fala arranca o olho, ele quer arrancar o olho mesmo, ele tem a sensação que Deus está pedindo para arrancar. Quando diz cortar a mão, ele corta a mão de verdade, né? Existem pacientes psiquiátricos que cortam partes do corpo, porque ouvem vozes dizendo que aquilo não deve, que aquilo não é bom, que aquilo não pertence a ele, que aquilo é imundo. Vocês imaginam o quanto isso é perturbador? Né? Muito perturbador. Existem também a depressão. Né? A depressão grave, o indivíduo pode ter assim essa confusão, essa dificuldade. Pessoas que vão à igreja diminuem 2 vezes a probabilidade de manifestar depressões. Então, assim, a comunidade religiosa, ela protege o depressivo, né, de manifestar. Uma religião que acolhe, uma religião amorosa. Então, quando as pessoas
depressivas vão para a igreja e elas são acolhidas, os sintomas diminuem e às vezes até a pessoa para de sentir aquilo, até se curam da depressão. Então a religião ajuda? Sim, ajuda, com certeza. Né? Suicídios e tentativas de suicídio. O que a religião tem a ver com isso? Gente, existe aí uma coisa muito grave, né? No geral, as pessoas que têm ideações suicidas, quando elas vão para cultos religiosos saudáveis, equilibrados, elas param de pensar nisso. Né? Elas entendem que elas são amadas, elas são acolhidas, que Deus as aceita como são e elas param de pensar no suicídio. Mas existem religiões que são muito desbirocadinhas. Tem religiões que, ao invés de ajudar, elas agravam isso. Aliás, existem seitas religiosas que estimulam as pessoas a entrarem em transe, a usarem cogumelos, chás e drogas e cometem suicídios coletivos. Né? Já ocorreram isso em lugares aí fechados, isolados do resto da sociedade. Então, isso é muito perigoso. O suicídio, no geral, diminui quando as pessoas vão para a igreja, religiões saudáveis. Mas existem religiões, ritos e seitas aí esquisitas que, ao invés de diminuir essa possibilidade, faz incentivar o suicídio coletivo. Transtornos ansiosos, olha aí a pergunta que me fizeram, né? Não sei quem foi aí, esqueci, mas houve uma pergunta sobre os transtornos ansiosos e a religião. A religião tem potencial tanto para aumentar os transtornos ansiosos como para diminuir a ansiedade. Depende dos fatores socioculturais do indivíduo e também a cultura da religião. Ai, que pena, né? A resposta não é tão boa, né? A resposta não é tão clara porque as religiões são muito diversas. Tem religiões que os cultos religiosos são tão assim saudáveis, são tão acolhedores, a música é gostosa, o ambiente é claro, é visível, digamos assim, é transparente, a fala da pessoa é lógica, é racional, né? E tem momentos emotivos também, que isso faz bem. Isso ajuda o ansioso a se organizar. Mas tem cultos religiosos que são muito confusos. Tem cultos religiosos que são músicas repetitivas, barulhos, luzes, né? Movimentos repetitivos que deixam as pessoas ansiosas, mais ansiosas ainda, mais confusas, angustiadas. E a gente deve cuidar com isso, né? Pessoas com crise de ansiedade devem frequentar igrejas que têm cultos religiosos tranquilos, cultos religiosos que levem para a razão, que levem a pessoa a pensar, a meditar e não tenha ritmos, barulhos e luzes que estimulam o cérebro a ter sinapses rápidas e até a respiração, né? Hiperventilação que a gente chama, né? Aumentar a respiração excessivamente. Né? Tem cultos religiosos que fazem, né? As pessoas respirarem muito rápido e as pessoas ficam tontas, desmaiam, caem e não tem nada a ver com a religião, né? Tem a ver com o que ela está sentindo ali naquele ambiente, né? Que estimula a hipnose, né? Ela hipnotiza, né? Fomenta, ajuda os delírios, né? Incentiva os delírios, né? Então os transtornos ansiosos podem aumentar ou diminuir, depende do culto religioso que a pessoa está sim, frequentando. Os transtornos obsessivos compulsivos podem aumentar ou diminuir com a religião? Olha só, existem a maioria de pessoas assim muito, como eu diria, não sei se vai ofender alguém, mas assim, sabe aquelas pessoas muito, fugiu a palavra, mas assim, a pessoa muito inflexível, né? Pessoas muito duras, pessoas que têm a religião como algo muito obcecado, né? Diante dela, essas pessoas muitas vezes têm traços de obsessão, né? Elas são rigorosas, muito sistemáticas, muito severas, normalmente têm traços aí de obsessão e é na religião que elas assim se encontram como pessoas extremamente cuidadosas, pessoas assim pessoas que são muito
cuidadosas das coisas da igreja, né? Muito criteriosas, né? E a gente até gosta, né? Normalmente nas igrejas gostam de pessoas assim, mas essa religião pode estar estimulando a pessoa a ser mais obsessiva ainda, né? Aumentar os seus rituais, né? As suas compulsões. Transtornos dissociativos, nós já falamos um pouco sobre eles. É claro que tem religiões que estimulam muito essa dissociação, né? Tem até alguns líderes religiosos com muita boa vontade, né? De um jeito muito carinhoso, que dizem assim, você não deve se ver, você deve ver outra pessoa, né? Eu tenho meus receios, né, ao falar isso, né? É claro, o nosso comportamento, né, deve ser um comportamento igual ao de Jesus, a nossa atitude, a nossa fala deve ser como a de Jesus, mas é claro que nós temos que ter a nossa identidade, nós somos outra pessoa, né? Então, assim, às vezes, essas dissociações, elas são perigosas, né? Eu já tive um paciente psiquiátrico no Hospital Dia, na Zona Leste de São Paulo, que eu atendi lá e ele achava que ele era um anjo, e ele queria voar, e ele já tinha se machucado muito, porque ele achava que ele não era mais aquela pessoa que ele agora era um anjo, que ele podia voar, e ele se machucou, que ele se jogou da janela, sabe? Ele fez uma série de coisas e ele teve que ser medicado, ser tratado, porque essas dissociações são extremamente perigosas. Então tem cultos religiosos que estimulam isso, né? Que incentivam deixar entidades entrar em você, né? Sei lá, seres mitológicos, não sei. E isso, assim, pode deixar um paciente psiquiátrico extremamente confuso, desorientado e piorar essas dissociações. Personalidades múltiplas, gente, isso aqui é um perigo, né? Não é muito comum hoje em dia, são pacientes muito graves, são pessoas... Eu, assim, nunca tive, graças a Deus, essa experiência de atender um paciente com múltiplas personalidades, mas são pessoas que acham que eles são várias pessoas, que existem várias pessoas dentro dele, né? Ele tem várias identidades. E é claro que um paciente, por exemplo, que tem essas múltiplas personalidades, se vai em alguns ritos, em alguns seitas religiosas, elas podem ficar extremamente perturbadas e piorar essa situação, porque ela pode manifestar várias personalidades ali, né? Uma hora ela é um fulano, outra hora ela é outro, outra hora é outro fulano, e isso pode deixar a pessoa mais angustiada, mais confusa e surtar, né, ali naquele culto religioso. Transtornos psicogênicos de massa, né? São aqueles movimentos, aquelas... Sabe, todo mundo começa a ouvir uma música alta e aí as pessoas começam a se comportar de uma forma louca. Vocês já viram? De repente começa a vomitar, né? Podem ter tremores, vômitos, movimentos coreógrafos, né? Náuseas, delírios, coceiras, tonturas, né? São movimentos que às vezes alguns líderes, algumas pessoas fazem até artistas também fazem isso, né? Em shows, né? Estimulando o auditório ali, o público a repetir aquilo. De repente o auditório todo está com um comportamento esquisito, estranho, que se você isolar a pessoa, colocar ela no outro lugar, ela nunca vai apresentar aquele comportamento. Olha que coisa estranha, né? As epilepsias também, é claro, né, podem diminuir num culto religioso tranquilo, calmo, né, sereno, mas também tem seitas religiosas que pode deixar um indivíduo extremamente perturbado e ter ataques epiléticos, né, principalmente com as luzes, né, quando fazem jogos de luzes. Crianças que têm alguns transtornos psiquiátricos também podem ficar extremamente perturbadas com aquelas igrejas que ficam jogando luzes e virando luzes. Isso pode deixar a criança um pouco confusa. Música muito alta também, né? Tem igrejas que colocam músicas altas. Não, gente, coloca a música, ela pode ser alta em alguns momentos, mas ela não pode ser alta constantemente. Ela tem que... a música ela tem um poder muito grande sobre o corpo e a mente, né, da gente, mas ela tem que ter um equilíbrio, não pode ser o tempo inteiro alta para deixar você ficar, digamos assim, fora de si, de tão alta que a música é, você não consegue raciocinar, nem ouvir ninguém, nem conversar com ninguém.
Alcoolismo e drogas, é claro, que quando as pessoas vão para a igreja diminui muito isso. Tem várias pesquisas nos Estados Unidos que provam que a maioria das pessoas que tem uma prática religiosa, que frequenta cultos religiosos, dificilmente elas vão para as drogas, né? E eu poderia dizer que crianças e adolescentes que frequentam aventureiros, escola sabatina e até clube de desbravadores diminui a possibilidade de manifestações aí de dependência, né? De drogas lícitas e ilícitas. Então, o culto deve ser racional. Eu quero terminar com isso aqui, né? Eu quero terminar com Romanos, eu vou ler 2 textos para vocês, Romanos 12:1, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, né, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Então Deus convida você a ter um culto racional, a ir para a igreja pensando, consciente de si, né, tendo noção de quem é você, de que você realmente quer tomar uma decisão ali, de entregar o seu coração a Deus, né, seus pensamentos, seus propósitos, os seus sonhos a Deus, e não ir para ser dominado ou manipulado por alguém, por uma música ou por uma ideia delirante de alguém, né? O culto então, ele deve ser, brotar do coração, né? Deve ser sincero, deve ser transparente. Romanos 9, de 30 a 32, diz o seguinte: que diremos então? Os gentios que não buscaram justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então muitas pessoas querem buscar, né, uma adoração por, digamos assim, eu vou fazer tal coisa para obter o poder de Deus, a cura de Deus, eu vou dar meu brinco, meu colar para ter meu namorado de volta. Deus não funciona assim, né? Deus não quer algo seu, Ele quer mais do que isso, Ele quer tudo, Ele quer você inteiro. Ele quer o seu coração, não é dar R$1, 10, 100, R$1.000, 1 milhão que você vai comprar a Deus. Deus não se compra. Deus está disposto a dar tudo para você, né? Você não tem como, pelas obras, conquistar algo de Deus. Não, tudo que a gente possa fazer não tem valor nenhum para Deus, é pouco. Porque o que Deus quer é o seu coração, é uma adoração verdadeira, é um abrir o coração, é dizer a Ele: Senhor, estou aqui, eu me entrego a Ti, me coloco na Tua presença e quero que o Senhor mude a minha vida, me transforme. Se você tem algum sintoma psiquiátrico, se você tem algum delírio, alucinação, alguma coisa que te perturba, que te angustia, busque a Deus. Peça a Deus que Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a amenizar esses sintomas, Deus vai te mostrar alguém que tem o dom da cura, seja ele um psicólogo, seja ele um médico que vai te receitar, que vai te tratar e você vai se sentir melhor. Não menospreze a dor e o sofrimento das pessoas. Há muitas pessoas que sofrem e a gente deve respeitar e acolher essas pessoas com carinho. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus esteja com você hoje e sempre. Cada dia, todo dia, até o último dia da sua vida. Um abraço e fica com Deus.